Graduada em odontologia estética e harmonização facial. Membro da Power, filha amada de Deus, com vocês, Andréia Gonçalves. Vem, Andréia! Pode ser mais forte, gente? Isso aí. Andréia vai contar uma história linda para nós hoje. Boa noite, mulheres Power. Como que as mulheres Power falam? Uau! Uau, mulher única, amorosa e leal. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Quem tem coragem de saltar de paraquedas? Algumas mulheres corajosas aqui, hein? Agora eu vou fazer uma mesma pergunta de uma forma diferente. Quem tem coragem de saltar de paraquedas se o avião estiver caindo e for a única forma de sobreviver? Todo mundo tem coragem de saltar de paraquedas. Vocês são todas corajosas. Então, mulheres, meu nome é Andréia. Sou muito feliz de ser membro dessa família. E a minha história é uma história de desafios desde muito cedo, né? Eu fui mãe muito cedo. Esse foi o meu maior desafio. Fui mãe na adolescência. E o interessante é que quando a gente fala de coragem, a gente pensa que é ausência de medo. Só que não é isso, né? A coragem é o quê? É você agir apesar do medo. E eu tive várias situações na minha vida que eu tive muito medo. Aos 14 anos eu me apaixonei perdidamente, achei que eu tinha encontrado o amor da minha vida, o meu marido, né? E aí, aos 15 eu estava grávida. E o que aconteceu? Aquele que eu achava que era o meu amor, que era aquela pessoa que eu ia ficar para o resto da minha vida, ele me ofereceu um aborto, ele me traiu, ele me abandonou e aquele castelo, o príncipe, tudo desmoronou e eu me via numa situação de muita dor, de muita tristeza, de muita decepção. Na minha família, eu que era a filha única, né? Eu só tinha um irmão, a filhinha do papai, a filhinha querida do papai, de uma filha que ele tinha orgulho, ele passou a ter uma filha que ele tinha vergonha. Porque há 30 anos atrás, você engravidar e não casar era muito difícil, né? E meu pai, ele me fez uma pergunta quando eu falei com ele que eu não iria me casar com uma pessoa que não queria casar comigo. Por quê? Porque meu pai poderia obrigá-lo a casar comigo, porque ele era 7 anos mais velho que eu. Eu tinha 15, ele tinha 21. E eu falei para o meu pai, não, eu não vou me casar. E ele me fez uma pergunta, você vai assumir a sua condição de mãe solteira? Eu falei, sim, eu vou assumir a condição de mãe solteira. Para a situação ficar um pouco mais difícil, quando ele me traiu, eu vi ele com uma outra pessoa. E eu estava com 7 meses de gravidez. E o que aconteceu? No dia seguinte, eu entrei em trabalho de parto. E aí eu tive de ser internada às pressas para conseguir segurar um pouco mais aquela gestação, porque ela estava muito recente. Fiquei 10 dias internadas. E o que aconteceu naquele período? Eu tive uma infecção. Por quê? Porque a minha bolsa, ela não rompeu embaixo, ela rompeu em cima. Eu era muito jovem, né? O meu corpo não estava preparado para uma gestação. E aí, o líquido amniótico começou a sair aos poucos, isso não foi percebido, e eu comecei a ter uma infecção generalizada. E o médico virou para os meus pais e falou, nós temos que fazer uma cesárea de urgência e nós temos que tentar salvar a mãe. E eu imagino a dor e como mãe hoje, receber uma notícia dessas, né? Mas aí foi meu primeiro milagre, porque eu fui com 50% de chance de vida para ganhar a Mariana e eu saí totalmente bem dessa cirurgia. E a Mariana nasceu com 1,9 kg e ela não foi para a UTI. Ela ficou um dia no bercinho aquecido e ela voltou para casa comigo. Eu saí com a minha filha nos meus braços aquele dia que eu saí do hospital.
E aí os desafios estavam só começando, né? Por quê? Porque eu tinha de enfrentar uma sociedade que me julgava, que me rotulava. Eu tinha de enfrentar a decepção do meu pai, a tristeza do meu pai, da minha mãe comigo, né? Com aquela questão assim dos planos frustrados, né? Eu tinha de lidar com a dor do abandono. Então foi tudo muito difícil, foi muito doloroso. Só que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho desde pequena de ser dentista. E quando eu retornei, né, com a Mariana nos meus braços, eu estava no 2º ano do ensino médio, e o meu pai falou: minha filha, vai ser muito difícil você conciliar o estudo, para de estudar esse ano, porque eu tinha de amamentar a Mariana numa frequência muito maior, porque pelo fato dela ser prematura, até ela pegar peso, né? E eu falei: não, pai, eu não quero parar de estudar. Eu não quero, porque eu tinha um sonho. E por mais, eu não olhava para a minha dor, e eu não olhava para o julgamento das pessoas, eu olhava para o meu sonho. Eu queria ser dentista. E aí, o que aconteceu? Eu lá de resguardo, tendo aula particular, as minhas amigas levavam os cadernos para eu copiar a matéria. Eu fiquei só 10 dias fora, né? Fiquei só 10 dias fora, em casa, cuidando dela. E aí a Renata, na hora que falou a questão de tirar o leite, né? E eu tinha muito leite, era uma vaca leiteira mesmo, né? Aquele peitão desse tamanho assim. E aí eu também tinha de tirar o leite, deixar o leite para a Mariana enquanto eu ia para a escola. E o que acontecia? Só que dava mais ou menos 11 horas, meu peito estava tão cheio. E naquela época não tinha esses reservatóriozinhos que você coloca, que começa a pingar o leitinho ali, você põe no copinho, não. Eram umas esponjinhas e ali dava 11 horas. A minha blusa já estava encharcada de leite e eu cheirava leite azedo. Só que eu não estava nem aí. Por quê? Porque eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho e eu olhava para esse sonho, né? E aí, gente, foi tão interessante, porque assim, eu não importava mesmo. As pessoas apontavam, as pessoas me julgavam, as pessoas me rotulavam. E eu não me importava. Por quê? Porque eu tinha realmente esse desejo ardente de ser dentista. E o que aconteceu? Eu fui e comecei a estudar. Só que eu sempre estudei em escola pública, não estudei em uma escola particular. Aí eu esqueci de falar, eu sou de Divinópolis. Uma cidade a 100 quilômetros daqui. E meu pai falou: olha, se você quer fazer odontologia, você precisa passar na federal, porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular. Porque a odontologia já é um curso muito caro, por causa daquelas listas de materiais que você tem que comprar. Então, você precisa passar na federal. Então, tá, pai, só isso, né? Tá bom. Aí ele foi, pagou para mim 1 ano de cursinho aqui em Belo Horizonte. Eu precisei deixar a Mariana lá em Divinópolis com meus pais, porque eu morava em república, né? Eu morava numa república com mais 7 pessoas. Então, você imagina. Era muito bom. E aí nós estudamos. Eu estudei muito, porque eu não tinha opção de não passar. Por quê? Eu não queria voltar para Divinópolis. E ele falava: olha, se você não passar no UFMG, você precisa voltar para Divinópolis, fazer um curso mais tranquilo e tal. E eu falei assim: gente, eu tenho que arrumar uma forma de eu não voltar para Divinópolis. Eu sei que o desafio que está me pedindo é grande. E eu falei: já sei o que eu vou fazer. Estudei muito primeiro, né? Todos os finais de semana eu estava em Divinópolis. Eu me fazia o máximo presente na vida da Mariana. Mas eu virei e falei assim: como que eu vou fazer? Aí eu falei: eu vou fazer um outro curso que dê para eu trabalhar, para eu não precisar voltar para Divinópolis, né? E vou fazer odontologia também. E assim foi. Eu fiz publicidade na PUC, na época, e passei, tinha 50 vagas, eu passei em 49º lugar. Mas passei. Só que aí, quando eu fui fazer o UFMG, eu já tinha passado, né? Eu já tinha garantido meu passe aqui em Belo Horizonte. Eu não ia voltar mais para aquelas... Porque voltar para Divinópolis era voltar para uma cidade que me machucou, que me humilhou. Era um sinônimo de fracasso para mim, né? E aí, eu estudei muito e, assim, eu passei na UFMG e foi incrível, porque naquele ano, a única pessoa que passou
em odontologia na FMG foi a menina do rótulo, a menina que todos apontavam. Eu fui a única pessoa da cidade que conseguiu passar em odontologia naquele ano. E assim, isso para mim foi assim, muito importante, porque para mim era uma vitória, né? Para mim era uma vitória. Eu ia realizar meu sonho de ser dentista, né? E eu tinha conseguido mostrar para as pessoas que não era porque eu tinha tido uma filha na adolescência que eu não tinha valor. E era interessante que, por mais que as pessoas falassem, me julgassem, dentro de mim tinha a voz de Deus falando: você é preciosa para mim. Você não é isso que as pessoas estão falando. Você foi mãe nova, sim, com 15 anos, sim, mas de um grande amor. E olha só que coisa mais interessante. Na faculdade, quando o meu pai era bancário, e eu tinha um outro irmão também que fazia faculdade, então assim, ele dava o máximo pra gente, né? Ele dava o máximo que ele conseguia. Só que assim, né, mulher, você já viu que é roupa, que é sapato, que é no salão, que é fazer um tanto de coisa, né? E aí eu sempre vendia as coisas da faculdade, vendia calcinha, vendia Natura, vendia Avon, né, para eu ter as minhas coisas. Porque meu pai ele já me dava o máximo, né? E assim foi durante toda a faculdade. A Mariana lá em Divinópolis, eu ia todos os finais de semana. Gente, Deus é tão bom, porque eu não posso ler com o carro, nem o WhatsApp, com o carro andando, que me dá enjoo, né? E eu fazia questão de estar presente em todas as festinhas da escola. E as festinhas da escola eram sempre no meio da semana. E eu tinha prova, e eu conseguia. E eu ia estudando, e eu voltava estudando. E eu conseguia estudar, e eu não enjoava. Eu falei assim, gente, Deus é muito bom, porque Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele te dá força em todo momento. Porque essa força que eu tive não era minha, né? Era uma força que vinha do alto. Era uma força que vinha do alto, porque sozinha a gente não consegue. Com o nosso braço, a gente não consegue. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar. E eu sempre falo, gente, isso tem um propósito. Eu sei que isso tem um propósito na minha vida, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. E aí, eu me formei, eu era a primeira dentista da família, então eu fui trabalhar nas clínicas populares aqui de Belo Horizonte e comecei. Só que você entra para o mercado, você conhece uma pessoa, você conhece outra, você vai melhorando as clínicas que você vai trabalhando. Eu cheguei a montar um consultório com mais 2 amigas, mas assim, né, o consultório ia um pouco devagar, porque você não tinha clientela ainda. Mas assim, e o dia que eu me formei, assim, a felicidade do meu pai, aquilo para mim não tinha preço, né? Aos 24 anos, eu conheci o meu marido, e aos 26 eu me casei, e nós mudamos para Ipatinga. Só que aí, para eu mudar para Ipatinga, para eu acompanhá-lo, eu saí da clínica, vendi os consultórios, e fui morar lá em Ipatinga. E lá em Ipatinga eu encontrei uma amiga, montei um consultório lá, eu falei, agora eu vou trabalhar com comércio também. Montei uma loja de lingerie, a loja de lingerie deu super certo, só que aí mais uma vez ele foi transferido. Aí eu vendi o consultório, eu vendi a loja e voltamos para Belo Horizonte. Então, assim, eu estava sempre acompanhando, só que aí eu já comecei a ficar um pouco desanimada, porque eu estava sempre tendo que reconstruir. E aí fui deixando um pouco a odontologia de lado, e chegou um momento que eu não estava mais trabalhando com odontologia, vendia uma coisa, fazia outra, empreendia ali, empreendia aqui, mas não estava mais trabalhando com odontologia. E engravidei, né, da nossa primeira filha, no caso, a Júlia, né? A Mariana, nesse momento, ela já estava morando com a gente, quando eu engravidei da Júlia. E a Mariana, ela veio morar comigo, a ideia era que assim que eu casasse, ela viesse morar comigo, assim que eu tivesse um lar, né, que eu saísse de uma república, ela viesse morar comigo. Mas o que aconteceu? O meu pai adoeceu. O meu pai teve câncer durante 7 anos. E olha para você ver, quando a gente fala assim, a gente não sabe por que as coisas acontecem, né? Eu tenho mais 2 filhas, meu irmão tem mais 2 filhas, e a Mariana foi a única neta que meu pai conheceu. E a relação deles foi muito bonita, e com certeza ela deu para ele mais alguns anos de vida, porque como a gente já estava praticamente encaminhado, né?
a relação deles, a Mariana era o motivo de viver dele. Então, ele lutou durante 7 anos contra o câncer. E aí, quando ele faleceu, a Mariana veio morar com a gente, que naquele momento eu não tinha coragem, né, de pegar a Mariana e trazer para morar comigo. Mas quando ele faleceu, ela veio morar comigo. Logo em seguida, eu engravidei da Júlia. E a minha gravidez sempre foi muito complicada. Eu sempre tinha de ficar de repouso. A Júlia foi a única que nasceu no tempo certo, mas eu tive de ficar de repouso. E fui deixando a minha profissão, fui cuidando da casa, cuidando dos filhos. E aí o que aconteceu? Eu engravidei da Vitória, né? Engravidei da Vitória uns 3 anos depois. Só que na gravidez da Vitória, eu tive uma doença muito grave. Eu desenvolvi o lúpus, né? E aí todas as articulações do meu corpo, onde tinha articulação, onde eu nem sabia que tinha articulação, doía. Minhas articulações incharam, eu não conseguia fazer coisas básicas, eu não conseguia escovar o dente, eu não conseguia pentear o cabelo, eu não conseguia amarrar o sapato. Então, assim, foi um tempo muito difícil mesmo. E a minha gravidez se tornou uma gravidez de altíssimo risco, né? A Vitória, ela poderia nascer com problema no coração, ela poderia nascer com várias sequelas. E o que aconteceu foi que 1 mês depois que eu descobri a gravidez e que eu desenvolvi o lúpus, o meu marido, ele se envolveu com uma pessoa e foi embora para ser feliz. E nos abandonou financeiramente, nos abandonou emocionalmente. E isso foi um período mais doloroso e mais difícil da minha vida. Mas eu não podia olhar para ele. Eu não podia. Eu tenho uma máxima assim: tudo que você foca, expande. Se você olha para a sua dor, ela aumenta. Se você olha para a sua tristeza, ela fica maior. Se você olha para um defeito de uma pessoa, você não consegue conviver com ela. Então, eu sempre tive a questão assim, de focar na solução. Como que eu posso resolver esse problema? O que eu posso fazer para isso ficar mais leve? Então, sempre foquei na solução. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, eu não tinha dinheiro. Eu estava com a Júlia com 4 anos. A Mariana tinha por volta de 17, 18 anos. Tinha a minha gravidez de risco, a doença. E eu precisava trabalhar. E eu precisava voltar para o mercado de trabalho. Só que, como que eu volto para o mercado de trabalho na odontologia? Não tinha como. Quem ia? Quando eu comecei a melhorar, né, eu tive de tomar doses muito grandes de corticoide para conseguir controlar o lúpus, né? Quando ele estava começando a controlar, falei, o que eu posso fazer? Não tinha como eu recomeçar a odontologia. Porque quem que ia dar o emprego para uma mulher grávida? E na odontologia, o que acontece? A barriga, né, gente? A barriga chega um certo momento que você não consegue trabalhar por causa da posição de trabalho da gente, né? E aí, o que aconteceu? Eu precisei fazer o que tinha de ser feito, né? Falei, olha, eu conhecia pessoas que tinham salão de beleza, eu conhecia pessoas que tinham clínica de estética, e estava na época daquelas compras coletivas, Groupon, Peixe Urbano, vocês lembram disso? Então, estava nessa época, e aí eu fiz curso, gente. Fui fazer curso de limpeza de pele, fui fazer curso de drenagem linfática facial, fui entender de pele. Por quê? Porque eu tinha a possibilidade de montar um pacote e colocar no Groupon e atender nas clínicas e atender no salão. E assim foi durante a minha gravidez, né? Só que naquele momento ali eu não olhava para a minha dor. Eu estava gerando a Vitória. Eu não olhava para como a Vitória poderia nascer, as sequelas que ela poderia ter. Eu estava gerando a minha Vitória. E adivinha qual que é o nome dela? O nome dela é Vitória, porque eu estava profetizando a Vitória na minha vida e na vida dela. E o que aconteceu? O corticoide,
ele acelera o metabolismo, né? Ele acelera o metabolismo. E aí eu tinha uma placenta mais velha do que a gestação, né? E aí isso já foi detectado, mas eu estava fazendo ultrassons de 15 em 15 dias. E aí, um belo dia, eu lembro que eu fui para Divinópolis, passar o Natal lá em Divinópolis. Era para a Vitória nascer em fevereiro. E aí eu voltei porque eu ia fazer um atendimento em um salão de beleza, de uma estética facial. E aí o que aconteceu? A minha bolsa, mais uma vez, rompeu antes da hora. Eu fui para o hospital e a minha mãe não estava aqui. A minha mãe mora lá em Divinópolis, né, até hoje. A minha mãe não estava aqui, fui para o hospital e fui para o hospital sozinha. O pai dela estava viajando para uma viagem de Réveillon com a moça. E o que acontece? Minha mãe chegou, eu liguei, né? Eu lembro quem atendeu o telefone. Mãe, eu estou no hospital. Foi a Júlia. A Júlia tinha 4 anos na época, né? E a Júlia, mãe. E aí até elas chegaram, só que na hora que elas chegaram, eu já tinha ganhado, né? Mais uma vez, eu tive uma filha prematura. E mais uma vez, ela tinha 1,9 kg. E mais uma vez, ela não precisou de UTI. E mais uma vez, Deus agiu poderosamente na minha vida. Era aquele ratinho, né, gente? E aí eu amamentei, ela cresceu. E aí o que acontece? Mais uma vez eu não pude olhar para a minha dor. Mais uma vez eu tinha de focar na solução, né? E aí eu tive a oportunidade, uma amiga, não, você vai trabalhar na clínica de um amigo meu. Por quê, gente? Primeira coisa que a gente fala, dentista, a pessoa pensa caro, né? Mas o início do dentista é muito difícil. Existem esses planos de saúde, essas clínicas que a gente começa a trabalhar. Uma extração, eles pagam R$20. Quem está fazendo a extração ganha 30%. Ou seja, a pessoa ganha R$6 para fazer uma extração. Ela ganha R$5, R$8 para fazer uma restauração. Então, é uma realidade que as pessoas não conhecem, né? E era o meu recomeço, eu estava recomeçando odontologia. Falei, não, aqui não dá. Aqui não dá para começar, aqui não vai dar para eu colocar comida na mesa da minha casa. Porque o que aconteceu? O pai delas, ele entrou com uma ação oferecendo a pensão. Só que ele entrou com uma ação oferecendo uma pensão baixinha. E aí, até resolver, foi o ano todo. Então, eu tinha de dar um jeito de o quê? De honrar as despesas da minha casa, sem voltar para Divinópolis. Por quê? Uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa queimar algumas pontes, entende? E essa ponte eu queimei, eu não volto. Por quê? Porque voltar para lá, para mim, significava fracasso, entende? Eu não ia voltar para a casa da minha mãe com 3 filhas, entende? Depois de tudo que eu estudei, tudo que eu passei, não. Mas eu fazia o que precisava ser feito, para eu não precisar voltar. Então, isso não era uma opção. Voltar para Divinópolis não era definitivamente uma opção, entende? E aí, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Nessa clínica, estava demorando a sair a vaga que eu estava aguardando e tal. Já sei. Veio Páscoa. Falei, vou fazer ovo de Páscoa. Quem já ouviu falar da Maria Chocolate? Fui lá na Maria Chocolate, fiz um curso de ovo de Páscoa, e foi na época que começou aqueles ovos de colher, sabe? Gente, fiz um negócio bonitinho na caixinha, com lacinho, colherzinha de madeira, cheio dos detalhes. Gente do céu, vendeu 500. Eu nunca tinha feito um. Eu nunca tinha feito um. Alguém aqui trabalha com chocolate? Tem alguém aqui? Gente, eu não sei o que acontece, que o trem faz uma sujeira. Quem não sabe trabalhar com chocolate... Não, agora você imagina, fazer um, e produção, e 500. Eu não sei o que eu fazia, mas tinha chocolate até no teto da minha casa. A Vitória estava com 3 meses, e eu amamentava, a Vitória ficava
toda pintada de chocolate, né? E eu falo assim, ó, a dieta que eu fiz, emagreci 6 quilos, porque eu comia chocolate dia e noite, não dava tempo de eu comer outra coisa, e dormia 3 horas por dia. Então, eu emagreci 6 quilos em uma semana, né? Não é uma dieta muito saudável, mas eu emagreci. Essa parte foi boa. Então, assim, e aí eu falei, nossa, beleza, né? Deu certo, consegui ali, né, prover minha casa. E aí eu falei, então veio Dia das Mães. Eu falei, vou fazer, não tinha saído da vaga do dentista ainda, né? Eu falei, então vou de lá de novo, né? O que eu vou fazer no Dia das Mães? Fui fazer um buquê de trufas, coisa mais linda, gente. Um buquê mesmo. E aí cada forminha assim era uma trufa. Mais uma vez foi sucesso, vendeu, trabalhei horrores. Depois veio o Dia dos Namorados. E aí, graças a Deus, foi a última vez que eu fiz o chocolate. Porque aí saiu a minha vaga lá na clínica que eu estava esperando. E eu comecei a trabalhar. Eu voltei para uma clínica que remunerava um pouco melhor, né? E aí começou a minha história na odontologia de novo. E o que aconteceu? Eu tinha sempre uma ideia, eu amo prevenção, né, gente? Cada dor que eu sou mania. Chega uma boca suja lá no consultório, gente, eu adoro. Eu adoro limpar, deixar tudo limpinho, tudo cheiroso, né? Gosto demais dessa parte de prevenção. E aí eu tinha um projeto no meu coração que era levar a prevenção para dentro das empresas, né? Levar a prevenção para dentro das empresas. Gente, tem 3 minutos, está acabando. Levar a prevenção para dentro das empresas. E aí eu fui abençoada com um consultório portátil. Eu ganhei um consultório portátil para eu executar esse meu projeto, né? E com esse consultório portátil, eu comecei a entrar em grandes empresas. A primeira foi uma amiga que era de RH, gostou da ideia, me indicou, mas as outras eu pegava o telefone, sem conhecer ninguém, e oferecia o serviço, e era muito legal. E assim eu reconstruí a minha clientela nesses 12 anos. E o que acontece? Eu não gostava de ficar parada, eu aluguei um consultório, um período num consultório montado. Passou um tempo, as meninas me chamaram para ser sócia, sem investir nada. Depois, Deus tirou a gente de lá, colocou a gente no coração do bairro de Lourdes. E mais uma vez eu não tinha dinheiro. Deus providenciou alguém para me emprestar dinheiro, né? Então, assim, isso, gente, por que eu estou falando com vocês? Eu sempre dava um passo, não tinha o chão, mas Deus colocava o chão. E Deus dava outro passo, Deus colocava o chão. E assim foi até hoje. E eu não cheguei nem na metade ainda do que eu quero chegar. E eu vou continuar dando passo e Deus colocando no chão. E eu quero te falar hoje que você tem uma coragem e tem uma força maior do que você imagina. Por quê? Porque dentro de você habita o leão da tribo de Judá. E é dele que vem toda a força. E eu sei, assim, que hoje eu procuro fazer o meu melhor, eu procuro servir. Para mim é uma honra servir com esse consultório. A gente está com um projeto aqui no Abraça-me, nós atendemos as crianças, né? Já fiz vários projetos, atendendo em abrigos. Por quê? Porque Deus me honrou me dando esse consultório. E eu honro a Deus servindo as pessoas com Ele. Então, para mim, assim, é uma honra. Eu falo, gente, eu tenho consultório portátil, quem quiser, tá, tô aqui, eu sirvo. Não foi assim, Dani? Eu cheguei aqui, Dani, eu tenho um consultório, precisar, tô aqui, atendo as crianças e tal. Por quê? Porque eu estou honrando a Deus dessa forma, da mesma forma que Ele cuidou de mim. E essa noite eu quero te convidar a você olhar para a solução. Para de olhar para os seus problemas, para de olhar para a sua dor, para de olhar para a sua tristeza e olha para o alto, porque de lá vem o nosso socorro. Tá, gente? Então, assim, eu falo que foram muitas lutas, foram muitas dificuldades, mas nunca faltou o pão. Nunca faltou e sempre veio a provisão e sempre veio a pessoa para ajudar, sempre veio o anjo. Sabe por que às vezes você não enxerga o anjo? Porque você está ali, chocando o seu problema, olhando para o seu problema. Olha para o lado aí, deve ter um anjo do seu lado aí, entendeu? A sua chave está na mão de alguém,
né? Nós estamos aqui para nos ajudar como corpo de Cristo. Cheio de anjo aqui, né, gente? Então, gente, eu queria... já expirou o tempo, gente, tem que terminar. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha história com vocês, né? E motivar vocês a ter coragem para avançar, a ter coragem de dar passos apesar do medo. O medo, ele sempre vai estar lá, ele só não pode te dominar, porque maior é aquele que está dentro de você. Muito obrigada.